E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso O e o termo seu tempo. leasing, em um sentido simplificado, denota um arrendamento de longo prazo com a possibilidade de resgate pelo valor residual. Por muito tempo, ele foi legalmente permitido apenas para pessoas jurídicas, grandes empresas e outras organizações. No entanto, o tempo não para, e agora qualquer pessoa pode celebrar um contrato de arrendamento de longo prazo. Nesse sentido, o tópico de aquisição de transporte motorizado dessa forma é particularmente interessante. O que é leasing de veículos? A compra de um carro em leasing é um processo de conclusão de um contrato entre o arrendador, o arrendatário e o atual proprietário do veículo. O arrendador é um banco ou outra instituição financeira. O arrendatário e o cliente que faz a compra. Todas as três partes firmam um único contrato, que especifica as nuances do arrendamento, o valor dos pagamentos, o número de pagamentos, o prazo do arrendamento, a possibilidade de o arrendatário comprar o veículo e muito mais. Especialmente importante é a seção sobre violações de contratos. Ela determina o valor das multas ou penalidades, bem como outras medidas tomadas contra o infrator. Uma característica interessante da compra de leasing é que, até o pagamento final das obrigações financeiras do arrendatário nos termos do contrato, o objeto do contrato, o carro, e de propriedade do arrendador. No entanto, isso não impede o cliente de usar o veículo. Tipos de leasing de automóveis para pessoas físicas. O leasing de automóveis para pessoas físicas é dividido em dois tipos: financeiro, cujo contrato prevê o resgate posterior do veículo pelo arrendatário pelo valor residual, operacional, que obriga o arrendatário a devolver o veículo ao arrendador ou ao vendedor no final do prazo do contrato. Cada tipo de leasing de carro tem suas nuances. Por exemplo, uma das condições do leasing financeiro de veículos é o pagamento dos prêmios de seguro pelo arrendatário. No leasing operacional, essas despesas são pagas pela organização financeira. Além disso, o leasing operacional de carros ainda oferece a oportunidade de comprar o veículo no final do contrato. Para sua implementação, é necessário concluir um contrato separado que estipule os termos de venda e compra e o valor do carro. Leasing de carros para pessoas físicas, empresários. Os empréstimos para pequenas empresas na Federação Russa são pouco desenvolvidos. Devido aos altos riscos e às complexidades da estrutura legislativa, para obter um empréstimo para imóveis, um empresário individual precisa reunir um grande pacote de documentos. Além dos atrasos burocráticos, o empréstimo não é popular devido às altas taxas de juros sobre os empréstimos. Nesse sentido, qualquer tipo de leasing de carro é muito mais favorável para a FLP. Por exemplo, o leasing operacional é frequentemente usado por empresários que precisam atualizar o carro regularmente. Em primeiro lugar, eles não perdem tempo e dinheiro com o registro constante de contratos de venda. Em segundo lugar, dessa forma, eles economizam algum dinheiro devido à inflação crescente. O leasing financeiro é uma oportunidade de renda para empresários envolvidos em leasing de curto prazo. Ao ceder um veículo em um arrendamento de curto prazo, eles pagam suas obrigações com o arrendador e, ao mesmo tempo, obtêm lucro. A única nuance a ser considerada é que nem todos os contratos de leasing permitem o arrendamento posterior do veículo das mãos do arrendatário. Outro nicho do leasing de automóveis, ocupado pela FLP, e o leasing de longo prazo para transporte de carga. Com sua ajuda, as pequenas empresas resolvem muitos problemas e aumentam o lucro da empresa. Como a compra de transporte de carga é muito cara, os ativos de uma pequena empresa ou de um empresário individual não permitem isso. Qualquer um dos tipos de leasing de veículos resolve esse problema e contribui para o desenvolvimento da pequena empresa em geral. Vantagens do leasing de veículos. Adquirir um carro em leasing é muito mais vantajoso do que fazer um empréstimo. Isso se deve às seguintes vantagens do leasing de transporte de longo prazo: sistema simplificado de execução do contrato,
Sistema de pagamento conveniente e favorável com cronograma flexível e sem pagamento de entrada. Possibilidade de incluir no contrato de arrendamento quaisquer despesas relacionadas à operação do veículo. O arrendador é responsável por encontrar um vendedor. O arrendatário adquire a possibilidade de renovação regular do veículo. Existem muitas empresas de leasing, portanto, é possível escolher o programa de leasing ideal. A lei permite que todas as pessoas físicas e jurídicas celebrem um contrato de leasing de longo prazo, independentemente do tipo de atividade e do valor da renda oficial. É importante observar que os pagamentos de um contrato de leasing de carro, mesmo que o carro seja recomprado, são várias vezes menores do que os pagamentos de empréstimos. Além disso, o cronograma de pagamento flexível garante a ausência de penalidades ou multas se os termos do contrato forem cumpridos. Em condições semelhantes, há muitas armadilhas nos contratos de empréstimo que fazem com que as finanças do cliente sofram regularmente. Outra nuance importante, um arrendamento de longo prazo e benéfico para todas as três partes do contrato. Para o vendedor, e uma oportunidade de vender o veículo para o arrendador de forma favorável e rápida, ou uma chance de receber pagamentos regulares do arrendamento. Ao mesmo tempo, o vendedor não corre nenhum risco, como o carro passa pelos procedimentos de registro necessários nas autoridades estaduais, ele pode ser facilmente encontrado e apreendido. O arrendador, por sua vez, recebe uma porcentagem do lucro do arrendamento com riscos mínimos. Os termos e condições de um contrato de leasing de longo prazo geralmente prevêem a apreensão do carro quando os pagamentos são interrompidos. Assim, o arrendador está totalmente seguro, ele recebe um lucro estável ou vende o veículo com um lucro no mercado secundário. Desvantagens do leasing de veículos. As desvantagens de um arrendamento de longo prazo são muito menores do que as vantagens. Essas desvantagens incluem falta de benefícios fiscais para os arrendatários, falta de propriedade do veículo até o pagamento total de seu custo, prazo limitado do leasing, a possibilidade de comprar apenas um carro novo, em alguns casos, a proibição de outros. Arrendamentos de curto prazo por terceiros, a partir das mãos do arrendatário. De todas as desvantagens listadas, a mais significativa é a possibilidade de comprar apenas um veículo novo. No mercado secundário, você pode encontrar uma oferta de venda favorável, mas será possível executá-la somente a crédito. Assim, a aquisição de um carro em leasing para pessoas físicas nem sempre é favorável. Nessa situação, o cliente deve calcular seu próprio benefício e escolher a melhor opção para comprar um carro. Escolha de uma locadora confiável. Para obter todos os benefícios da celebração de um contrato de leasing de longo prazo, você deve escolher uma organização financeira confiável. É possível determinar um arrendador competente por uma série de características: tempo de existência. Quanto mais tempo a organização estiver em operação, maior será o nível de competência e confiabilidade. Site de qualidade. Toda empresa financeira tem um site com informações detalhadas sobre os produtos e serviços que oferece. Abundância e relevância dos contatos. O cliente deve reconhecer e verificar todas as informações de contato da locadora: endereço físico, e-mail, linha direta. Trabalho com o cliente. O representante da organização financeira deve fornecer ao cliente informações completas sobre os termos do contrato e o objeto do arrendamento. Depoimentos. A presença de avaliações personalizadas indica um trabalho ruim do locador. E muito fácil identificá-las. Elas não contêm erros de ortografia e pontuação, a terminologia complexa e a própria avaliação parece um anúncio. Programas populares de leasing de veículos. Para atrair clientes, as instituições financeiras usam vários programas com condições leais de leasing de longo prazo. No território da Federação Russa, as propostas que garantem ao cliente vários benefícios são populares. Esses benefícios incluem a ausência de pagamentos antecipados ou o valor mínimo do pagamento inicial, o valor dos pagamentos igual ao custo do carro sem acréscimos adicionais, baixos requisitos para o cliente, ou seja, nenhuma prova de solvência, termos acelerados de execução do contrato de aluguel e transferência do veículo para uso do cliente.
Cada um desses programas é projetado para diferentes grupos de indivíduos. Por exemplo, a ausência de comprovação de solvência é necessária para aqueles que têm renda não auferida ou usam esquemas de negócios cinzentos. Sequência e procedimento do leasing. O carro é arrendado de acordo com o seguinte esquema: seleção da empresa, do modelo e das características técnicas do veículo. Seleção da organização financeira, do tipo e do programa de leasing de longo prazo. Determinação dos termos do contrato, o valor do pré-pagamento e dos pagamentos, os termos de manutenção e outras nuances. Coleta da documentação necessária para a organização financeira. Assinatura de um contrato tripartite entre o cliente, a organização financeira e o vendedor. Efetuar um pagamento antecipado, se estipulado no contrato. Transferência do veículo para o uso do cliente. Conclusão dos procedimentos obrigatórios, seguro, registro, etc. Pelo cliente ou pela organização financeira. Transferência do veículo no final do período de leasing para a propriedade do cliente, da organização financeira ou do vendedor, dependendo dos termos e condições do contrato. As condições de leasing de um carro para pessoas físicas são muito mais simples do que as condições de crédito. O arrendatário deve apresentar à organização financeira 2 documentos que confirmem sua identidade. Isso inclui um passaporte, obrigatório, e qualquer outro documento, passaporte, carteira de motorista, seguro e outros. Isso é suficiente para que a organização financeira tome uma decisão sobre a prestação de serviços de aluguel de longo prazo. Conclusão. A compra de veículos em leasing é lucrativa e conveniente, independentemente do tipo de aluguel de longo prazo e de suas finalidades. E uma excelente alternativa ao empréstimo, a prestação ou a compra única de um carro. Ao assinar um contrato de leasing de longo prazo, o cliente obtém muitas vantagens. Em primeiro lugar, ele economiza muito dinheiro por não pagar juros a mais sobre o empréstimo. Em segundo lugar, se o cliente desejar, a locadora oferece apólice de seguro para o carro e inspeção técnica regular. E, por fim, o leasing de longo prazo oferece a oportunidade de trocar de veículo regularmente com despesas mínimas. Em conclusão, fazer o leasing de um carro para uma pessoa física pode ser uma excelente alternativa para quem busca flexibilidade e economia. Ao seguir os passos que discutimos, como avaliar suas necessidades, comparar ofertas e entender os termos do contrato, você estará mais preparado para tomar uma decisão informada. Lembre-se de sempre ler atentamente as cláusulas e, se necessário, buscar a orientação de um especialista. Assim, você poderá aproveitar ao máximo essa modalidade de aquisição de veículos. Obrigado por assistir e até a próxima!